Esta edição do Balanço Geral amanhã, falando sobre a greve geral que acontece em todo o país. É uma mobilização de centrais sindicais que já afeta o funcionamento de vários serviços. Vem para cá. Diversas categorias anunciaram adesão à greve geral. De acordo com a Central Única dos Trabalhadores aqui em Sergipe, os trabalhadores farão diversos atos com o objetivo de paralisar rodovias, fábricas, transporte coletivo e o comércio, além de escolas e órgãos públicos e privados também que serão afetados. A reforma da Previdência e os cortes na educação pública são os principais motivos do protesto que vai mexer com a rotina de todos os brasileiros. Aqui no nosso estado, a opinião sobre a relevância da manifestação está bastante dividida. É que existem os apoiadores, mas também existem aqueles que são contra o movimento. Você vai acompanhar agora esta reportagem da divisão exatamente daqueles que apoiam e daqueles que são contra, agora na tela do BG Manhã. Nas ruas, as pessoas comentam. Acho um absurdo. Por quê? Acho que não devia ter paralisação. Não resolve nada. Toda forma de manifestação ela é importante. Desde que essa manifestação ela seja de forma ordeira, então tudo é significativo. É importante, né? Agora eu acho que deveria ter um fim, né? Porque atrapalha, gera transtornos e muitas vezes não tem uma solução. Além da educação, a greve deve afetar setores ligados ao comércio. Mas as lojas vão abrir normalmente. A mobilização social deve afetar o funcionamento de agências de bancos públicos e privados em todo o país. Quem tem contas a pagar ou precisa ir ao banco deve se programar e buscar alternativas, como caixas eletrônicos e internet bank, ou correspondentes, como lotéricas, correios e redes de supermercados. A presidente dos sindicatos dos bancários explica os motivos da adesão à greve. O motivo principal é a reforma da Previdência, que vai impactar as pessoas mais humildes, os menores salários. Ela cita a contribuição da aposentadoria rural para o fortalecimento da economia em algumas cidades do interior. Glória, a remuneração, as aposentadorias rurais equivale a 400% do FPM. Em Lagarto, equivalem a 391% do FPM. Isto quer dizer que, na realidade, o que o governo federal e Paulo Guedes querem é quebrar os municípios brasileiros. A Central Única do Trabalho convidou todas as entidades sindicais, inclusive a do transporte público, que deve funcionar com frota reduzida. Sem onde não vai dar nem para trabalhar, né? Porque vai ter que ir de Uber. Pois é, pessoal, o percentual de ônibus nas ruas foi garantido por força de uma liminar da Justiça. Mas para a SMTT de Aracaju, os 40% do efetivo dos trabalhadores do transporte público coletivo não serão suficientes para atender toda a demanda dos usuários. São cerca de 200 mil pessoas por dia aqui na capital sergipana e também na Grande Aracaju. E a gente sabe que isso vai acabar aí gerando vários transtornos, exatamente por causa da falta do transporte coletivo. Por isso, a SMTT autorizou que taxistas e motoristas que fazem transporte escolar no município, que eles trabalhem na lotação no dia de hoje. Veja. Já peço aqui uma paciência da população, eventualmente um ônibus mais lotado, eventualmente um ônibus que demora mais para chegar, em função dessa frota reduzida, mas infelizmente 40% da frota não atende a nossa população. Então, por isso, da necessidade de a gente liberar aí o transporte coletivo, o transporte de táxi, transporte escolar, como lotação na cidade como um todo. E o táxi lotação regularizado, que já faz um percurso pré-definido, pode fazer lotação também fora desse percurso. O que nós vamos fiscalizar são os eventuais abusos. Tem que cobrar um valor de R$4. Caso isso não aconteça, né? A gente sabe que muitos podem aproveitar da situação. O que é que o passageiro pode fazer? Pode nos comunicar, peço até aqui a população que se sentir lesada, um eventual abuso, que comunique aqui na SMTT para que a gente possa tomar providência. Entre em contato aqui, por exemplo, no 118, informe o nosso agente de trânsito, nós vamos fiscalizar também isso. Não vamos permitir abusos. E a gente continua falando sobre este assunto aqui no BG Manhã. Durante a madrugada, as centrais sindicais já começaram a chegar nas garagens, principalmente de uma empresa, a maior empresa de transporte público que fica aqui na zona norte da capital sergipana, onde a Jéssica já está lá acompanhando toda a movimentação.
Os manifestantes sentaram em frente ao portão por onde saem os veículos para barrar justamente isso. E agora você está vendo as imagens da movimentação de ontem à noite, quando houve aí o reforço da segurança e também dos rodoviários, dos manifestantes, das pessoas que aderiram ao movimento das centrais sindicais, exatamente para ver aí esta mobilização da greve geral hoje, o que está causando aí uma mudança na rotina dos sergipanos. E agora eu vou ao vivo com a Jéssica Cruz, exatamente neste ponto, onde há aí uma grande concentração de pessoas. Jéssica, bom dia. A manifestação permanece aí à porta deste local, desta empresa onde você está, mas já houve alguma negociação se sai ou se não sai veículos dessa empresa? Bom dia. Oi, Diego, bom dia. Olha, as informações que a gente recebeu é de que essa é a única empresa que está com a garagem comprometida aqui, porque os manifestantes estão, como você falou, desde a madrugada, desde a meia-noite aqui na frente, tentando negociar com os donos, né, das empresas para não liberar nenhum transporte público coletivo. Aqui dessa empresa, que é a empresa modelo, fica aqui na Avenida Tancredo Campos, no Porto Danta, nenhum ônibus saiu, a frota está comprometida, sim. Quem vai conversar com a gente agora é o Rubens Marques, ele que é presidente da CUT, ele que é um dos líderes desse movimento contra a reforma da Previdência. Como é que está sendo a negociação? Está tendo a negociação? Tem a possibilidade de sair algum transporte ou não? Veja, desde o princípio da meia-noite que o processo de negociação ele existiu de fato. Só que a gente discorda dos números que a empresa apresentou. A juíza definiu 40% da frota, mas quem teve condição de vir aqui aferir o número de ônibus? 40% de quantos ônibus? Então, teve divergência. Inclusive, falamos com motoristas e eles disseram que o número que estava no documento, no despacho da desembargadora, ele estava super estimado. Então, esse foi um dos problemas para que a gente não topasse o debate. Então, mas está aberto. Desde cedo que a gente aqui negociando, a polícia negociou até agora, então vai depender muito do desenrolar, mas debate está tendo. A gente recebeu informações também de que algumas empresas tiveram as garagens liberadas. A Atalaia e a Progresso tiveram as garagens liberadas. Vocês estão tendo monitoramento dessas empresas também ou só estão aqui? Veja, nós dividimos por central e por frente. A CUT e a Frente Brasil Popular assumiu essa garagem. A garagem da Atalaia, CTB, UGT e o JS. E a garagem lá próxima à universidade, a Progresso, quem assumiu foi a Conlutas, a Frente Povo Sem Medo, a DUF e Sintuf. Então, essa liberação não quer dizer que os ônibus já saíram, né? Bem, eu não tenho informação de momento. Eu sei que lá eles toparam a negociação dos 40%. Então saiu. Aqui não saiu nenhum ônibus, como eu já falei, porque nós discordamos dos números apresentados pela empresa. 450 ônibus, essa foi a informação. Acredito que aqui não tem. Só se a garagem fosse de elástico. Então não tem. Eles queriam lesar a gente, então nós estamos aqui tentando outro tipo de negociação. Olha, essa aqui está sendo uma manifestação pacífica. Desde a meia-noite, como eu falei, eles estão aqui. A gente vai conversar aqui agora com o Coronel Neto, ele que é comandante do policiamento da capital. A polícia está aqui presente, está garantindo essa pacificidade, né? É interessante a presença da corporação, porque garante que a empresa não seja violada, a empresa não seja agredida. E também elencamos alguns pontos na cidade, na Grande Aracaju, e nós podemos colocar viaturas e garantir assim a livre fluidez do trânsito, que é importante para a população. A gente está falando especificamente desse ponto aqui, que tem manifestante, que a garagem está fechada, mas e outros pontos? Eu sei que tem uma ponte aqui, que é a ponte Aracaju-Barra. Essa ponte, como é que está a situação lá? Nós temos também policiamento em todas as pontes de Aracaju para garantir essa fluidez do trânsito. É interessante que não houve nenhum tipo de confronto, não houve nenhuma tentativa de colocar pneus, até o meu conhecimento. Apenas em algumas BRs nós tivemos bloqueio com pneus queimados. As duas garagens, das três garagens, duas estão normalmente o percentual que a Justiça liberou, os 40% dos ônibus.
E a gente está tentando aqui negociar a liberação dos ônibus, mas está complicado porque às vezes há uma dissidência na votação, mas vamos tentar ainda mais. A gente recebeu a informação aqui também de que a ponte de Socorro está comprometida. Vocês têm essa informação? Olha, o comando de greve é muito dinâmico e às vezes se desloca de uma área para outra em questões de minutos. Essa informação não me chegou ainda, mas eu vou buscar. Mas é interessante que nós temos policiamento lá nessa ponte também de Socorro. E é lógico que o comando de greve é muito rápido, então às vezes eles deslocam de uma ponta para outra na tentativa de bloquear aquela via. E a gente vai em seguida tentando liberar. Tem um reforço do policiamento durante todo o dia de hoje? Vocês aumentaram o efetivo? Nós aumentamos o efetivo num número significativo, né? Tem um policiamento ordinário e o policiamento extra vem cobrir, recompletar e garantir uma maior segurança à população. Aracaju e Grande Aracaju? E Grande Aracaju. E também o interior do estado, que é o comando do policiamento militar do interior. Eu respondo pelo militar da capital. Então, na capital e Grande Aracaju, nós temos um reforço significativo. A capital e Grande Aracaju são os locais que mais chamam a atenção com relação à atuação dos manifestantes? Sim, a capital, como tem um comércio muito pujante, né? Escolas, clínicas, hospitais, onde o trabalhador e o povo sergipano se desloca diariamente em maior número, é o ponto, assim, um ponto nervoso dessa greve. E nós também temos a preocupação com as BRs e com as rodovias estaduais. De sorte que pouquíssimas vias, BRs e rodovias estaduais foram bloqueadas pela antecipação do nosso policiamento. Muito obrigado, Coronel Neto, ele que é comandante do policiamento da capital. Ele já garantiu aqui que esse policiamento ele está reforçado durante toda essa sexta-feira por conta dessa manifestação. Manifestação essa que já acontece aqui em frente a essa garagem de transporte público desde a meia-noite, que esses manifestantes estão aqui sentados. Eles estão aqui de forma pacífica, tentando conversar com a empresa do transporte público para não liberar nenhum transporte público, apesar dessa liminar que foi dada pela Justiça de que 40% do transporte tem que estar nas ruas prestando serviço para a população. Daí a manifestação, esse é apenas um dos pontos. A gente também vai em outras localidades para mostrar essa movimentação dessa greve geral que acontece em todo o Brasil e, é claro, aqui também na capital Aracaju. Diego? Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações ao vivo. Você permanece aí vendo as imagens desta mobilização e aí os rodoviários, né, que foram ao trabalho, mas que estão impedidos por causa da manifestação que ocorre, da greve geral aí, deste bloqueio em frente a uma das garagens de transporte coletivo aqui da capital sergipana, essa que é uma das maiores empresas que atende aí a população. Lembrando que Aracaju e Grande Aracaju tem 200 mil usuários do sistema de transporte coletivo e, claro, hoje também gera aí uma mudança, né? A Jéssica tem mais informação. Jéssica, é com você. É que nesse momento está acontecendo aqui uma negociação entre manifestantes, a polícia está aqui e representantes também da empresa Modelo, que estão aqui tentando negociar com os manifestantes. Vamos ouvir aqui. O que vocês estão tentando negociar? Qual é o diálogo aqui? Ainda não tem nada confirmado não, já a gente conversa com vocês, só um minuto. Eles estão negociando aqui ainda, estão falando, a polícia está aqui presente. Vocês são representantes da empresa? Somos. Qual é o diálogo que está tendo aqui? Vocês têm a possibilidade de liberar algum transporte ou não? Nós queremos liberar os transportes 40% da frota, certo? Como está na liminar, só que eles estão dificultando cada vez mais para a gente sair com os carros. E esse momento aqui que a polícia chega para conversar, tem manifestante aqui, eles disseram que não vão falar agora, que estão conversando ainda. Eles querem dificultando as coisas, certo? Cada vez mais vem com uma coisa diferente. Então, sem proposta para a empresa. A empresa quer colocar para pegar a população que está sendo afetada na rua, certo? Para pegar o pessoal. Qual é o número, a quantidade de ônibus que tem aqui nessa garagem? 212. E a informação de 450 ônibus?
essa informação não procede. Essa informação foi repassada, inclusive, pelos manifestantes e por isso que eles disseram que não acham que tem essa quantidade. Agora o senhor está falando que tem 212 ônibus e 40% não seria suficiente para atender a população. Vocês também pensam nisso, de que 40% do transporte aqui não atenderia suficientemente a população? Com certeza, sabemos que 40% não vai atender, mas ajudava de qualquer forma o pessoal locomover um pouco para ir para o seu trabalho, né? Esses ônibus, eles atendem a que região, principalmente? Marcos Freire, Albano, Piabeta, Fernando Collor. Zona Norte e Grande Aracaju. E Grande Aracaju, Zona Sul, certo? Santa Teresa, entendeu? Então são várias situações e a gente abrange tanto o Sul, como o Norte, como o Leste, que a gente tem que pegar a população. E eles fecharam aqui. O que eu não entendo é porque só fecharam a aviação modelo. Certo? A Atalé está funcionando, a Progresso está funcionando e fecharam aqui a aviação modelo sem deixar com que nenhum ônibus possa sair. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Os motoristas, os cobradores, todos vieram trabalhar hoje. Tem aqui o representante da empresa. Como é o nome do senhor? Carlos Henrique. O senhor é representante da empresa, qual a função do senhor? Sou instrutor de motorista. Instrutor de motorista, está aqui negociando, tentando negociar com os manifestantes. A polícia também está aqui presente. O Giovanni, o Major Giovanni, também está aqui, que é ele que cuida dessa parte da Zona Norte da capital. Ele está conversando nesse momento com os manifestantes, numa tentativa de dialogar mesmo, de forma pacífica, para tentar liberar algum transporte coletivo daqui. Porque quando a gente fala nessa decisão da Justiça de colocar na rua 40% dos transportes públicos coletivos, é 40% de cada empresa que presta serviço para Aracaju e Grande Aracaju. Mas, segundo os manifestantes, essa empresa aqui não tem uma quantidade suficiente para tirar 40% e botar o transporte nas ruas. Então, eles estão aqui negociando, tentando fazer com que nenhum ônibus saia hoje aqui, pelo menos pela manhã, desta garagem aqui, fica no Porto Danta. Esses ônibus, eles atendem principalmente a Zona Norte, Soledade e também Grande Aracaju, como Nossa Senhora do Socorro, Marcos Freire 2, Albano Franco. Então, olha, quem chegou aqui também foi o Coronel Neto para conversar. Vou tentar falar com o Major Giovanni. Bom dia. Não, o comandante é ele, Coronel Neto. Mas o senhor está negociando também? Não, Coronel Neto. É o Coronel Neto que está fazendo essa ponte, então, com os manifestantes e representantes da empresa. Ali está acontecendo, então, olha, vamos ouvir aqui um pouquinho desse diálogo. E aí eles trouxeram, mas eles fizeram um acordo com a gente, eles descumpriram. Eles tiraram os trabalhadores e voltaram com mais trabalhadores. Eles fizeram um acordo com a gente. Olha, eles estão falando aqui que os representantes das empresas fizeram um acordo com eles e descumpriram esse acordo. A gente está tentando entender ainda o que está acontecendo, mas daqui a pouquinho, é claro, a gente volta com mais informações, não só daqui desse ponto, como também de outras localidades da capital. Diego? Tá certo, Jéssica, obrigado pelas informações ao vivo, direto da Zona Norte de Aracaju, onde nesse momento há aí a equipe da Polícia Militar tentando convencer os manifestantes a liberar parte dos veículos desta garagem. Inclusive, eu já quero as imagens de ontem à noite, do momento em que os manifestantes chegaram por volta aí do início da madrugada, meia-noite e meia, quando eles chegaram aí. Pronto, você já acompanha junto comigo esta quantidade de pessoas da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe e outras centrais sindicais que aderiram ao movimento da greve geral nesta sexta-feira em todo o país, especificamente na Zona Norte, no Porto Danta. Esta é a mobilização que acontece desde a madrugada desta sexta-feira, quando várias pessoas se deslocaram até aí a unidade para evitar que os ônibus saíssem logo nas primeiras horas da manhã. E ainda hoje, aqui nesta edição do Balanço Geral Manhã, a gente vai falar sobre os efeitos da greve geral para a população e as manifestações programadas para esta sexta-feira pelas centrais sindicais. Vem para o lado de cá, são 7